terceira questão. Vocês marcaram a terceira questão como verdadeira ou falsa? Verdadeira. Alguém marcou falso? Então tá todo mundo de boa. O compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a comunidade contribuem para que a solidariedade não fique restrita a ações locais e ou eventuais. Pô, falou bonito também, a gente consegue perceber, mas eu quero saber em qual momento do texto eu tenho essa referência, isso aqui tão explícito, porque novamente ele depreende, ele infere. Não é exatamente o que está no texto, mas te leva ao texto. Mas em qual momento do texto? Na conclusão. Isso aqui é justamente, gente, uma reescrita da tese, do que nós vimos lá no parágrafo conclusivo. Então, o que acontece com aquele esquema de leitura um pouquinho mais atenta? Você faz a leitura, uma leitura esperta, identificando assunto, tema, ilustração e tese, caso haja. Isso aqui é justamente uma reescrita de nosso, o Marcos está indo. É uma reescrita de nosso processo de tese. Então fica muito simples, gente, você fazer a leitura com técnica. O pessoal que diz, nunca estudei interpretação de texto. Se estuda interpretação de texto com técnica de interpretação de texto. Deu para entender direitinho? Vamos lá? Vamos lá, né? Terceira, portanto, está certa. Na quarta questão, eu não sei o que é pior pra gente. Quando você tem certo, 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 aí você já diz assim, meu Deus, outro certo não, já coloca errado, nem meu enunciado, né? Ou quando fica certo, errado. Pô, dá uma confusão, né? Você diz assim, como é que pode? Pelo menos em mim dá um medinho. Essa quarta, vocês vão colocar certo ou errado? Errado. Todo mundo com segurança, o quê? Babis tem segurança. Ele afirma que a solidariedade é uma característica inata dos seres humanos. Porque, novamente, a ideia é justamente a questão do inferir. É a questão do inferir, do depreender. Você pode afirmar que isso aqui está no texto? Que a palavra inata, ela não tem um correlato. Tem um correlato no texto, a palavra inata? Não. Com outro elemento, e não com a ideia da solidariedade. Viver em comunidade, nós precisamos viver em comunidade. É inato ao ser humano, não é inato aos deuses e aos animais, mas é inato ao ser humano. Não é sobre a solidariedade que ele está tratando. Então, acerca da solidariedade, ele fez uma coxa de retalhos aqui, né? Ele pegou palavras que estão no texto e trouxe para cá. Então, um olhar um pouquinho menos atento vai levar você, quando você está fazendo a questão de interpretação de texto objetiva, uma questão objetiva, você morre para o texto. Fica lá só o texto. Então, se o texto afirmasse isso, mesmo não acreditando, nós deveríamos colocar do contexto. Mas por que você achou que estava dentro do texto? Porque o CESP é esperto. Ele pegou palavras que estão no texto, arrumou de forma simples. Você faz uma leitura rápida e diz assim, opa, isso aqui está no texto. Mas não sabe exatamente quais são as relações que foram estabelecidas lá no texto. Deu para entender, não deu? Sim, porque você viver em comunidade, eu entendi agora o que você falou, terminologia pensando nessa finalização. Comunidade, solidariedade, sociedade, é muito ad. Então, sua mente vai ficar presa ao ad e não à palavra exatamente. Aí vai ler isso aqui e vai achar que em algum momento do texto você viu. Não é a maioria, mas o CESP, ele vai, às vezes, prestigiar pessoas que fazem pelo raciocínio lógico. Às vezes vai prestigiar pessoas que conhecem bem a regra, mas ele vai mesmo contemplar os candidatos que usam raciocínio lógico e regra. Juntos, não separadamente. Ok? Belezinha? Posso seguir, não posso? Depois dessa aqui, nós vamos para as questões de gramática. E aí, por causa da aula passada, eu já selecionei
o fragmento, para deixar aqui, a gente não ficar voltando o tempo inteiro no slide do texto. Vocês marcaram essa aí como verdadeira ou falsa? Todo mundo verdadeiro? O enunciado geral da sequência é: julgue os itens que se seguem relativos às estruturas linguísticas do texto, estado social e princípio da solidariedade. Quinta questão. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo a em dar suporte a exigências recíprocas. Eu poderia colocar o sinal indicativo de crase? Vamos falar um pouquinho dessa menina? Vocês vão se cansar de nós falarmos dessa menina chamada crase em toda análise de provas, porque praticamente em todas as provas vai ter uma questãozinha ali, direto ou indiretamente, relacionada à crase. Aí vocês, quando nós chegarmos à crase, vocês já vão estar, olha, batidos, tá? Existem duas observações relacionadas à crase. A primeira observação trata da fusão. Para haver uma fusão, eu preciso ter pelo menos dois elementos, não preciso? Então, eu chamo de regra dos 100%. Você precisa ter 50% referentes aqui a uma preposição. No caso, a preposição a. E os outros 50% relacionados a um outro fonema a. Que não é, gente, somente o artigo, não, tá? Pode ser o artigo, que tem que ser feminino. Então, para haver uma junção de a mais a, eu tenho que ter uma preposição mais um a artigo. O artigo ele não vai concordar com o substantivo com o qual ele se relaciona? Eu posso dizer... Eu ia falar as minas e os mano, mas aí no caso ele coloca o plural no artigo e o substantivo que fica no singular, né? Mas eu posso colocar aí e falar a minas, o irmãos. Eu faço isso? A gente pode fazer isso? Não, nós temos que fazer a devida concordância, os irmãos, as meninas. Então, quando eu encontro um artigo que esteja acompanhando um substantivo no plural, a mais as tem que ser igual a as. Rose, qual é a importância desse as? Desse artigo? Quando eu digo para vocês, vou colocar aqui. Quando eu digo para vocês, vi meninas na escola. Eu vi alguma menina específica? Não. Mas se eu digo que eu vi as meninas na escola, é porque eu vi meninas específicas. Então, no contexto, vi meninas na escola e perguntei... O primeiro contexto, tá? Eu sei quais são as meninas? Não. Vi meninas na escola e perguntei a meninas. Ou eu perguntei às meninas. Como é que eu estou falando dessas meninas que aqui em cima eu não especifiquei? E aqui embaixo eu quero especificar? Não. Se ela não especificou é porque não tem o artigo. Pergunte a meninas, por exemplo, vou colocar um contexto. Um homem na nossa sociedade sabe claramente na pele, ele sente na pele o preconceito relacionado ao sexo feminino, meninas. Então, se você perguntar a meninas o que é ser mulher, é uma pergunta diferente, vai ser uma pergunta diferente de quando você pergunta a meninos. Eu especifiquei os meninos? Eu também não especifiquei as meninas. Se eu quiser especificar um grupo de menina, pergunte às meninas que fazem o curso no SCIA. Eu estou falando de qualquer menina? Não, eu estou falando de meninas específicas. Aí sim, pergunte às. Mas se eu estiver tratando de quaisquer meninas, eu não tenho um artigo. Deu para entender direitinho?
Então, a presença ou ausência do artigo vai interferir, sim, no processo de utilização do acento grave. E não somente aquele macetinho que diz, se a palavra estiver no feminino, vai ter acento grave. Não, se a palavra estiver no feminino e se ela estiver sendo especificada, aí sim vai ter o acento grave. Com o A sozinho ou com o AIS. Mas se eu tenho um A sozinho e uma palavra no plural, significa dizer que eu não encontrei o artigo. Deu para entender direitinho? Aí depois do artigo, esses dois aqui, olha, referente ao artigo, eu encontro um A do a qual, um A do aquela, aquele e aquilo, e um A que é equivalente ao pronome demonstrativo aquela. São esses cinco fonemas que vão poder ali fundir com a preposição e gerar minha regra dos 100%. A outra observação é classe gramatical. O acento grave serve para diferenciar. Para a diferenciação da classe gramatical. O hino nacional tem um fragmento que diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí Bárbara mandou um WhatsApp para mim dizendo assim: Rose, gosto muito quando a gente tem aula. Calma. Aí ela falou assim: eu gosto muito quando há uma apresentação de questões do dia a dia, né, do que a gente vê na televisão, enfim. E eu vi uma vez a apresentação do hino nacional. Foi com essa frase mesmo, não foi, Bárbara? A questão perguntava, qual é o sujeito? Rosemar, você está falando de crase. Mas a questão perguntava sobre qual é o sujeito. E ouviram do Ipiranga as margens plácidas, qual é o sujeito? Indeterminado, porque você não sabe quem ouviu. Aí, de repente, lá no gabarito diz que as margens plácidas é o sujeito. E realmente é o sujeito, porque se fosse o local, nós teríamos aqui o acento grave para diferenciar uma locução adverbial de um substantivo. No caso, sem acento grave, isso aqui é um substantivo. Deu para entender direitinho? Rose, quem ouviu? As margens ouviram. Porque não tinha ninguém lá para fazer prova disso, não, gente. Só as margens mesmo. Então, elas ouviram do Ipiranga. O Ipiranga foi o local de onde elas ouviram. O grito heróico, o brado retumbante, né? E aí, já começou. Com essa questão, ele diz que a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo A em dar suporte a exigências. Eu posso colocar? Por que eu não posso colocar? Porque quem dá algo a alguém. Ou a outra coisa, né? Então, esse A aqui é uma preposição. E a preposição equivale a 50%, mas minha regra de fusão é uma regra de 100%. Os outros 50% deveriam estar aqui acompanhando a palavra exigências. Então, se exigências estivesse com um artigo, seria no plural. Como não tenho plural, eu tenho apenas aqui uma preposição. 50%. Com 50% você não faz nada. Não. Você não pode colocar porque você não tem um artigo.
Você está perguntando se... Peraí. Se fosse só as aqui, estaria errado. Sim. Mudaria o sentido. Deixa eu modificar aqui um pouquinho minha fala. Porque o verbo dar, ele pede dois objetos, dois complementos. Quem dá uma coisa a alguém. Ou a outra coisa. Ok? Então, ele está aqui dizendo... Deixa eu até olhar no... É na linha 20. Aqui. Ele deu o quê? Então, suporte é a coisa dada ao meu objeto direto. E ele deu suporte a exigências. Então, se eu encontrasse somente um as aqui, eu teria dois objetos diretos, mas com relações diferentes. Aí você iria modificar. Ele está dando suporte, deveria ter vírgula, as exigências, porque ele estaria dando duas coisas. Então, para mostrar que este aqui é o objeto indireto, havendo um as, obrigatoriamente eu tenho que colocar um acento grave para mostrar que isso é o objeto indireto do verbo dar. No caso, no entanto, ele está perguntando se a gente pode só colocar um acento grave. Só colocar um acento grave nós podemos para manter? Não. Ele está dizendo que a correção gramatical seria prejudicada. Seria prejudicada, não seria? Se eu não posso colocar, é porque seria prejudicada. Então, se eu não posso colocar, significa que ele está indicando que realmente eu não posso colocar. Isso aqui está correto. Deu para entender direitinho? A pergunta é a seguinte, eu entendi isso aí, Rodrigo. Se fosse as, seria craseado. Se fosse as, deveria ter o acento grave. Teria que ter a vírgula. Não. Se não tivesse o acento grave, é que teria que ter a vírgula para dizer que são objetos diretos. Ok? Deu para entender direitinho? Uma grande sacada nesse enunciado é o seria prejudicado. Você concorda que seria prejudicado. Por isso aqui está verdadeiro. Próxima questão. A sexta questão. Vocês marcaram verdadeiro ou falso? Não fez? Quem colocou falso, levanta a mão. Quem colocou verdadeiro, levanta a mão. Isso aqui é falso. Agora vamos analisar por que é falso. O enunciado é enorme, gente. É muito grande o enunciado. Você acaba se perdendo em meio a tantas afirmações, principalmente de gramática, e tem que voltar para o texto, é uma coisa. A correção gramatical e o sentido original. A gente falou bastante sobre isso, nós falamos sempre, em toda análise de provas do CESP, ele gosta de perguntar correção gramatical e sentido, correção gramatical e coerência, ou apenas correção gramatical. São três enunciados diferentes. Do texto seriam preservados se a oração, a solidariedade... Primeiro vamos falar o que é oração, né? O que é oração? Oração é uma informação com verbo. Encontrou um verbo, tem uma oração. Toda oração tem, portanto, o que nós chamamos de predicado. Por quê? Porque a função do verbo é introduzir um predicado. Deu para entender direitinho? Bacana. Diga. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Fosse reescrita da seguinte maneira: atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros são exigidas para o exercício da solidariedade. Por que vocês marcaram como falso? Exortar é algo positivo ou negativo? Aqui é no texto? Olha aí. A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Desse modo, que modo?
na linha 22, do modo como ele descreveu acima. Percebe-se aqui igualmente a sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações, o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento. Desse modo, que eu acabei de ler, exorta atitudes de apoio. Então, corrobora ou prejudica? Corrobora. Exortar, portanto, é algo que cresce e não diminui. É algo, portanto, positivo, ok? Para quem ficou na dúvida em relação à substituição do termo exorta pelo termo exige. Porque se ele está aqui requisitando, é porque ele está exigindo, ok? Então, em termos de sentido, está adequado. Só que em termos de correção gramatical, eu tenho aqui a observação relacionada a um substantivo, perdão, a um adjetivo, em posição de predicativo. E começou, Rose. Vamos lá. Rapidinho, tá? Toda informação ela é dividida basicamente em duas estruturas. A primeira estrutura mais importante é a informação, que é função de quem? Do verbo. E a segunda estrutura é o substantivo, porque ele vai ser a coisa acerca da qual se informa algo. A informação, a gramática chama de predicado, e o predicado ele pode ser classificado como verbal ou como nominal. O predicado verbal é aquele que dá uma informação de ação, acontecimento, fenômeno natural, necessidade ou posse, e o predicado nominal é aquele que nos dá uma característica, um estado, uma caracterização. Este predicado nominal ele tem um verbo de mais o que nós chamamos de predicativo, que é justamente esta característica, esta caracterização, este estado. Deu para entender direitinho? Então, aqui, quando eu digo que são exigidas, eu estou dando informação sobre as atitudes de apoio e cuidado de uns com os outros. Essa informação é justamente o que a gente chama de predicado, e este verbo é um verbo de... E este adjetivo é um predicativo. A observação é a seguinte: quando nós temos a ordem preferencial das coisas, encontramos o sujeito, que é o elemento sobre o qual se informa algo, e a sua informação, que nós chamamos de predicado. Se por um acaso houver um advérbio, que a gente vai identificar como uma circunstância, a posição preferencial dele aí é no final. Então, eu tenho Mariana chegou cedo. Mentira, tarde. Mariana chegou tarde. Então, Mariana é o elemento sobre o qual eu informo algo, chegar é o meu predicado, a informação, e tarde é a minha circunstância de tempo. Belezinha? Deu para entender, não deu? No caso aqui, esse meu predicado, então a gente vai analisar só até aqui, ele tem um verbo de ligação e um predicativo. Na posição preferencial ou na posição não preferencial? Preferencial, né? Porque se eu fosse mudar a frase que eu disse para Mariana, vai ficar: chegou cedo, Mariana. Eu mudei a posição. Cedo, Mariana chegou. Cedo chegou Mariana. Então, eu não tenho uma posição sempre constante. Eu tenho uma posição preferencial. Deu para entender? Quando um predicativo... Vou até apagar aqui desse lado e vou colocar a observação referente a este enunciado. Quando o predicativo relaciona-se com
mais de um elemento. Eu tenho duas possibilidades de concordância. Primeira possibilidade é em posição preferencial. Qual é a posição preferencial? Sujeito, predicado e verbo de ligação, depois o predicativo, lá no final, depois dos elementos. Concorda com ambos, obrigatoriamente. Então, exigidas está se relacionando com o quê? Só atitudes e cuidados. Então, ele está se relacionando com dois elementos, um no feminino e outro no masculino. Eu tenho que concordar com ambos no gênero predominante, no caso, o masculino. Aqui o que ele fez? Colocou no feminino. Mas a segunda observação, que é sobre a qual trata esse enunciado, está justamente atrelada tinha que ser exigidos. Quando anteposto aos elementos com os quais se relaciona, o predicativo pode concordar com o mais próximo ou com o geral. Que aí você dá a identificação do gênero predominante, tá? Rose, não entendi. Se eu pusesse aqui, são exigidas para o exercício da solidariedade, atitudes de apoio e cuidados, essa estrutura aqui, atitudes de apoio e cuidados, estaria depois do predicativo. Do predicativo. Então, o predicativo poderia concordar com o mais próximo, atitudes, ou com a ideia geral. Deu para entender direitinho? Então, eu vou poder fazer as duas concordâncias se eu estiver em uma posição anteposta. Se estiver em posição preferencial, ou seja, pós-posta, ele só vai poder concordar com o geral. Isso aqui, portanto, deveria estar assim, exigidos. Mas vocês fizeram... Aí poderia ficar... Poderia, não teria uma obrigação. Poderia. Se você pegar atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros e colocar depois, começar a frase com são exigidas para o exercício da solidariedade atitudes de apoio e cuidados. Ó como fica estranho. Posso apagar? Então, vou colocar o que fica estranho depois. Ficaria, seria péssimo para vocês se ele colocasse são exigidas para o exercício da solidariedade atitudes e cuidados de uns com os outros. São exortados. Se ele colocasse o mesmo adjetivo aqui, uma equivalência de mesmo adjetivo, vocês iriam dizer que a questão estava certa. Se fosse são exortadas, a mesma coisa, não muda sentido, mas estaria errada por causa da concordância. Ó como fica estranha. E aí a questão da gramática. Como fica estranha a frase? Estão... Vai embora? Quebradas.
Ai, menina, depois melhora. Estão quebradas cadeiras e bancos. Isso aqui tá gatinho? Não está gatinho, né? Mas o que acontece aqui? Exatamente o que eu apresentei aqui em cima. Eu tenho o predicado com um verbo de ligação e um predicativo. E tenho aqui o sujeito com mais de um elemento. Se ele está anteposto, ele pode concordar com o mais próximo ou com a ideia geral. Pior do que isso aqui é quando quebrados estaria correto também. Eu posso colocar quebradas ou quebrados. Aí, exatamente. Agora, veja como fica mais bizonho, mais bizarro. Vou colocar bizarro. Se eu puser no singular a palavra cadeira, meu verbo também tem que ficar no singular. E isso aqui é correto. Eu posso dizer que está quebrada cadeira e banco. Assim como eu posso dizer que estão quebrados cadeira e branco. Não. Aí não posso porque a Ana Paula perguntou se estaria correto dizer está quebrada cadeira e bancos. Deixa eu ver. Pode. Fica super estranho, mas pode. Porque a minha observação é uma observação de sujeito composto, pós-posto em relação ao verbo e também predicativo anteposto em relação ao sujeito. Aí ele pode concordar, ambos podem concordar com o mais próximo ou com a ideia geral. E fica horrível, mas nem tudo que é gatinho está certo e nem tudo que é feinho está errado. Pois é, gente, a gente tem que conviver bem com isso na vida. Se não convive bem com isso, tem que fazer terapia. Eu tenho ali um psicólogo.